Seja muito bem-vindo à nossa 24ª leitura de Apocalipse. E depois de um longo tempo, eu quero ler com você o capítulo 19, do verso 6 até o verso 21. Bom, eu imagino que você já deve ter frequentado ou ido a um casamento, seja o seu ou seja de alguém que você conhece. E é muito curioso que quando você pensa num casamento, você pensa numa celebração. Você pensa em uma estrutura onde cada detalhe foi pensado para fazer uma reverência para duas pessoas que estão se unindo e que juram diante de Deus e das testemunhas que ficarão para sempre. Quando a gente olha para esse trecho, essa cena, é curioso porque o que a gente tem aqui é uma ideia de um casamento. É como se você entrasse num cômodo e de repente você ouvisse a música e você visse algo celebrante, algo que enchesse o seu coração, e você já era levado àquilo, era conduzido para uma êxtase, uma fascinação que já te envolvesse naquele casamento. Só que logo em seguida você entra num outro cômodo e você de repente vê um noivo chegando com um cavalo branco e um exército atrás. E um pouquinho diferente do habitual, existe uma batalha nesse casamento, existiam aqueles que estavam a todo momento guerreando para que esse casamento não existisse, e aí nesse momento eles são vencidos e retirados desse casamento, e aí de repente chegou a hora do banquete. E esse banquete desse casamento do Apocalipse 19, ele é muito curioso, porque ele não fala sobre um banquete com alimentos ou comidas pensadas num casamento comum, mas na verdade é dito que os seguidores de Satanás, os ímpios, os que não receberam, que não quiseram receber a graça divina, eles serão os alimentos das aves de rapina que descerão e comerão da carne dos inimigos do noivo e da noiva. Então, assim, é um tanto quanto curioso a cena que a gente tem aqui hoje, mas eu quero convidar você para ler comigo o nosso texto e percebendo algumas coisas interessantes aqui. Muito bem, eu quero começar lendo o verso 6, porque aqui ele começa já com esse ambiente da fascinação, porque ele abre dizendo assim que ele ouve algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro, e o linho fino são os atos justos dos santos. Bem, eu quero que você perceba uma coisa muito importante. Se você olha o capítulo 19, o verso 1 a 5, que antecede o texto que a gente acabou de ler, ele também é uma canção. E a gente tem então uma canção, ou pelo menos dois convites de canção aqui. Porque esses 5 versos que apresentam um cântico, eles meio que concluem aquilo que seria alguns oráculos de juízo do Senhor. Então, assim, o Senhor vai trazer juízo, vamos cantar. Verso 1 a 5. Agora é como se abrisse uma nova cena com uma canção. Então, aqui é a parte final da vitória do Cordeiro. Então, nesse momento, ao invés de fechar cantando, ele abre cantando. Isso é muito importante. Primeiro, porque Apocalipse é um livro sobre canção. E segundo, porque sendo um livro sobre canções de glória num contexto apocalíptico, isso sempre é um convite para mim e para você, para juntos nós passarmos pelos apocalipses que a gente vai vivendo, pelas tensões apocalípticas que a gente vai vivendo com canções nos nossos lábios. Mas não só nos lábios, com canções no coração. É por isso que Apocalipse foi escrito. É um livro escrito para dizer, mesmo que não pareça estar dando certo, o Senhor está triunfando. Então, encha o seu coração de glória para que os teus lábios possam cantar a mais singela, mais profunda canção de que nós vencemos. Então, essa canção, por exemplo, vai falar sobre louvar a Javé, ao Senhor, porque o Senhor reina e porque chegou o dia das bodas do Cordeiro, chegou o dia do casamento do Senhor com os seus. Isso daqui é lindo porque apresenta esse povo santo, ou que foi santificado, pronta para esse casamento. É muito curioso pensar que até aquele dia, o povo do Senhor, ele vai sendo
ele vai sendo moldado. As vestes vão sendo embranquecidas dia após dia, só que nunca vai ser enquanto não chegar esse dia. Um arrependimento genuíno, uma vida santa, eu digo isso não para te desestimular, mas para te encorajar a nunca esperar um arrependimento genuíno ou uma santificação plena hoje, porque isso só vai acontecer nesse dia final. Mas isso não tem que te desmotivar para você, então vou viver como eu quero, muito pelo contrário. É um convite para você continuar perseverando nisso, porque um dia você vai chegar lá. E você só vai chegar lá quando o texto diz que foi o próprio Cordeiro que adornou a sua noiva, que santificou a sua noiva, com linho fino, brilhante, puro, que nada mais são do que os atos justos dos santos, que souberam caminhar, que souberam trilhar essa vida, esperando o grande dia desse casamento eterno. Então, algo apocalíptico também que é muito importante perceber aqui é que essas vestes brancas, puras, brilhantes, elas contrastam com as vestes que a gente estava vendo até aqui dos inimigos do Senhor, que era púrpura, vermelho, ouro, pedras preciosas, pérolas. Aqui é pureza. Aqui não tem luxo. Porque o reino do Senhor não se trata de luxo, mas se trata da simplicidade daquilo que realmente me purifica, que me lava. As obras de Satanás, descritas até aqui nos outros capítulos que a gente leu, e dos seus seguidores, sempre têm a intenção de encher o olhar dos seguidores, do poderio, da riqueza. Mas aqui é simples, porque aqui só diz, não é sobre o que eles pareciam, é sobre o que eles eram. E eles foram justificados pela graça. Eles foram moldados pela graça. Chegou o grande dia em que nós podemos então dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos purificou, e agora nós estamos prontos para casar e entrar nesse casamento com o Cordeiro para sempre, porque ele nos conduziu triunfantemente até aqui. Por isso que ele começa dizendo, aleluia, regozijemos. Por quê? Porque chegou a hora. Mas isso não é só para o final, isso é para hoje. Isso deve nos encorajar a pensar na nossa vida hoje, a pensar em como nós estamos vivendo essa vida. Será que nós aguardamos esse dia? Será que nós temos um anseio por esse dia? E talvez a resposta seja sim, se quando a gente ouve e lê isso ainda fascina, ou começa a dar uma sensação de queremos que esse dia chegue logo. Queremos que esse dia chegue logo. Aliás, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas ainda que não chegou o momento, regozijemos, porque o Senhor está vindo. E nesse momento nós estamos vivendo o processo do que o Senhor descreve aqui, de sermos purificados, de estarmos sendo preparados para esse encontro na eternidade. E é por isso que o texto continua dizendo, e aí o anjo, no verso 9, aparece para João e diz, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então veja que Deus, ele veste a sua noiva, mas Deus, ele também chama a sua noiva, ele chama os seus. Ele chama os pecadores ao arrependimento, ele chama aqueles que se desviaram para que retornem. A graça do Senhor é tamanha que abrange todos aqueles que sentem que precisam de um noivo. A graça do Senhor, Deus, ela é tamanha que faz com que todos aqueles que se sintam fora desse convite possam pertencer a esse convite, possam entender que estão sendo convidados. E a fascinação de João foi tamanha que o texto vai dizer no verso 10 que ele cai aos pés do anjo para adorá-lo. Então percebe que até João, tendo uma visão de Apocalipse, dá um vacilo desse tamanho, porque o anjo vira para ele e diz, pelo amor de Deus, não faça isso, eu sou servo como você, adore a Deus. É maravilhoso, porque até João está sendo lapidado nesse momento da história dele. Ele ainda não chegou lá, mas ele está no caminho. E além disso, ele relembra que todo o texto de Apocalipse é uma profecia de Jesus. Lá no comecinho dos primeiros versos falam que ele foi escrito a respeito de Cristo, de como Cristo governa, de como Cristo está conduzindo a igreja. E aí, depois de tantos episódios que a gente viu, você vai ver que não apenas agora João se deparou com uma cena fantástica, majestosa, foi chamado a cantar, mas ele também agora vai ver a chegada do noivo. E olha só a descrição que é dada.
No verso 11 vai dizer assim: eu vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Veja, montado num cavalo branco, então veja que aquele Cristo jumentinho, humilde, assim, quase pedindo licença, já não é mais. Veja que agora é um Senhor, é um Jesus glorioso, é um Jesus revelado na sua glória. Então ele está montado num cavalo branco. Cavalo branco é essa ideia do rei conquistador. Os imperadores, quando entravam na cidade depois de vencer uma batalha, eles entravam com um cavalo branco e uma pompa, toda uma coisa assim. Mas aqui é diferente, porque aqui é o Rei dos Reis. Então, primeiro, ele entra com um cavalo branco, ele se chama Fiel e Verdadeiro, porque ele é realmente o Rei dos Reis. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos como chamas de fogo, ou seja, nada passa despercebido do seu olhar. Em sua cabeça há muitas coroas, enquanto na cabeça de um imperador cabia uma coroa, na cabeça de Jesus cabe todas as coroas, porque ele é o Senhor. Há também um nome que só ele conhece, não nos é revelado. O seu manto é tingido de sangue, isso é muito interessante, porque na verdade, veja que ele chega com as marcas do seu sacrifício. Veja que ele chega com as características do sacrifício da cruz. Então o seu manto ainda carrega a mancha do seu sangue derramado na cruz. O Cristo eterno ainda está manchado com o sangue da cruz. Por quê? Porque ele já venceu essa batalha, mas segura aí. E a oitava característica, o seu nome é Palavra de Deus. Todas essas imagens são para criar uma cena, uma imagem de um noivo glorioso e vitorioso. Só isso. Cada uma dessas características é profunda, mas fique contente com isso e destrinche o que isso pode dizer do Senhor Jesus glorioso vindo nesse cavalo branco, passando por essas características e dizendo que ele é a palavra de Deus, o seu nome é a palavra de Deus. Ele diz que ia vir, e agora ele está cumprindo, então ele é a palavra de Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito não teria sido feito se não fosse por ele. Então está aqui ele terminando a história, isso é glorioso. Só que o que ele faz? Olha o verso 14. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, um exército segue ele, em cavalos brancos também. Existe uma espada afiada que sai da sua boca, e no seu manto ou na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aqui é bem fascinante porque você percebe 4 ações aqui subentendidas. Primeiro, essa ideia de ferir as nações. Isso aqui, é claro, no que se diz respeito aos inimigos da cruz, aos inimigos do povo do Senhor. A segunda, é interessante ver que é dito que ele pastoreará as nações com cetro de ferro. Só que essa ação que é descrita aqui, sobre governar ou pastorear, dependendo da versão bíblica, não significa no sentido de cuidar das ovelhas, no sentido pleno, né, do que é pastorear ou governar, mas é destruir os inimigos das ovelhas. É algo assim, todos aqueles que se rebelam contra o Senhor, ele destruirá. Pisar no lagar do vinho da ira de Deus, que é essa ideia de você trazer juízo sobre os inimigos. E lagar por exemplo, o lugar onde se pisava a fruta para que deixasse a parte sólida da parte líquida separados. Então é esmagar algo. Então ele esmaga os seus inimigos com a ira do Senhor. Mas em quarto e último ele faz isso nessa ideia do senhorio, de realeza e glória, porque talvez essa ideia do seu nome escrito na coxa, a coxa é esse lugar, né, onde a espada do guerreiro é colocada. Então isso é uma evidência de que ele é um guerreiro governando com justiça para derrotar os seus inimigos. Então veja que a descrição de como ele é,
E aqui nesses versos há a descrição do que ele faz. E aí, de repente, você vai ver o banquete. Você olha para o outro lado do casamento, dessa coisa doida, e lá no verso 17 vai dizer assim: e eu vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Cara, isso aqui é muito assustador. Primeiro porque existe uma teologia das aves de rapina, essas aves do céu voando para comer carne, sempre tem uma ideia de juízo. Se você for olhar somente em várias cenas do Antigo Testamento que a gente passa despercebido, tem muita coisa referente a isso. E aqui elas voltam no sentido de que elas que começam a voar e ter essa atenção de que todos os ímpios que são listados aqui, eles são um banquete. Eles não estão para participar do banquete, mas eles são o banquete. Isso é muito estranho. Mas ao mesmo tempo é essa imagem de trazer essa ideia de juízo. Ora, eles nos feriram tanto, e agora eles serão feridos. E aí, de repente, o verso 19 vai dizer assim: então eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então, assim, aqui o Senhor com os seus, aqui a besta com os seus. Mas a besta foi presa. E com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, que a gente viu nos vídeos anteriores, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Veja que você tem essa tensão. É quase como se toda a história ela fosse construída para chegar a esse encontro entre a besta e o cordeiro. E aí, de repente, quando parece que vai começar uma grande guerra, o texto só fala que a besta foi presa, com o falso profeta também que foi preso, e aí eles foram lançados vivos no lago de fogo, e os demais que estavam com eles foram mortos pela espada que saía da boca do cordeiro, e acabou. Às vezes você olha para essa cena e fala: cara, mas cadê a batalha? Cadê a grande tensão que há? Não há. Uma questão muito interessante sobre essa batalha final é que não existe a batalha final. E é muito curioso porque essa falsa trindade que estava começando a se preparar para o Armagedon, ela começa desde Apocalipse 16, lá no verso 13 a 16, quando está falando sobre a sexta taça. E aí eles enviam os mensageiros para a terra, lá no capítulo 17, verso 12, 14, 18, 9, 10. E aí, de repente, quando parece que tudo vai acontecer, opa, vamos entrar numa batalha, simplesmente não há batalha porque o cordeiro venceu. E talvez a ideia seja que o cordeiro venceu pelo simples soprar da sua boca, da espada afiada que sai da sua boca, da palavra afiada que sai da sua boca. Cara, esse texto é muito fascinante, porque ele é um texto muito louco, se você for pensar, no sentido do que ele tem para nos oferecer hoje. E eu acho que o que ele tem para nos oferecer hoje é: você está sendo convidado para um casamento. E assim como acontece num casamento, a gente compra roupa, a gente se prepara, a gente cria expectativas. Se é você que está envolvido nesse casamento, a tensão, a expectativa é muito maior. E não tem como você ignorar isso. E para mim, o que talvez esse nosso texto do 19, 6 a 21 quer nos dizer, nesse momento, é que nós devemos viver sobre a expectativa desse casamento final. Porque ele vai encerrar a história, mas ele vai abrir para uma eternidade gloriosa. E talvez o que esse texto está nos convidando a pensar, ou nos confrontando, é que o noivo está pronto. Mas e a noiva? E o povo do Senhor? Será que esse povo está se aprontando? Mas não no sentido amplo. E você, como noiva? Você está se aprontando para esse encontro? Como você vai ser encontrada, ser encontrado quando o Senhor vier? Por isso que esse talvez seja um texto que esteja nos convidando a esperar ansiosamente o noivo.
entendendo aonde nós estamos, mas também nos encorajando a continuar prosseguindo, mas mais uma vez entendendo que nós só ficaremos prontos para esse casamento quando nós chegarmos lá. Mas até o lá, o texto já começa cantando para dizer que nós podemos cantar, aguardando o lá. Então que a gente possa cantar, que a gente possa aquecer as nossas vozes, encher os nossos corações dessa expectativa, porque o noivo vem e a noiva já está aqui sendo preparada. Que Deus abençoe você.